Graças e paz, irmãos. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós queremos agradecer a Deus e ao mesmo tempo rogar que a graça do Senhor esteja sobre a vida dos irmãos. Quero agradecer enormemente a Deus pela vida do diácono Lucas Caleb, que se dispôs, como sempre, de maneira muito voluntária e também de maneira muito prestativa a nos ajudar na gravação deste culto que estamos transmitindo agora aqui da IPB Cabo e que será transmitido domingo à noite. Queremos nesse momento dizer que estamos aqui na igreja apenas a minha pessoa e a pessoa do diácono, e uma vez que ele está a uma distância bastante considerável de mim, eu vou tirar a máscara para que nós possamos fazer uma transmissão mais audível. Vamos começar orando ao Senhor e pedindo que Ele nos ilumine durante o nosso momento de culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mesmo estando aqui presente nós dois, e também àqueles que unidos a nós pelo mesmo Espírito, nas suas casas, confessam o nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós ousamos, pelos méritos de Cristo, adentrar na Tua presença. O Senhor que é santo, o Senhor que é puro, o Senhor que de fato requer de nós uma vida, uma vivência, uma prática de vida à altura da Tua santidade e da Tua pureza. Dar-nos, Senhor, um momento de culto abençoado. Seja assim, Pai Santo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos convoca a servi-lo. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 8. Livro do Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 8. Uma leitura que certamente é muito apropriada, não apenas para o momento de culto, mas também para que nós possamos enfrentar esse momento que estamos vivenciando com esperança e também com alegria em Deus. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao 8 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Para tudo há um tempo determinado, para todo o propósito que quis o Senhor, na sua soberania, designar para a experiência humana. E esse tempo que quis Deus reservar para que nós pudéssemos adorá-lo, ele deve ser estritamente reservado para isso. E por isso estamos alegres, estamos gratos e muito gratos na presença do nosso Deus. Vamos entoar com muita alegria o cântico do inário, Serviço do Crente, cântico de número 315. Cântico Serviço do Crente, cântico de número 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar. No labor, sem
sem cessar a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Louvado seja Deus, que iluminou a mente da nossa irmã Fanny Crosby, que no labor, no trabalho, compôs esse cântico espiritual tão bonito, tão belo, e que nos motiva a continuar servindo ao Senhor, nosso Deus. O Senhor perdoa os nossos pecados. No livro dos Salmos, o Salmo de número 145, o verso 8 diz assim: bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Nós vamos ter um momento de oração, de confissão de pecados, na sua casa. Diácono Lucas aqui presente juntamente comigo, vamos curvar a nossa fronte, vamos curvar os nossos corações perante Deus, vamos confessar os nossos pecados e ao mesmo tempo vamos agradecer, porque sabemos que Deus em Cristo já perdoou todos os nossos pecados. Senhor, como é maravilhoso nós podermos buscar a Tua face, tendo livre acesso, tendo de fato, Deus, pelos méritos de Cristo, a possibilidade de nos apresentar diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua pureza, reconhecendo que no Senhor não há nenhum resquício de mácula, sabendo, Senhor, que o Senhor é aquele que os querubins, que os serafins, de dia e de noite, de maneira quebrantada e resignada, cantam alegremente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nós sabemos que de fato, o Senhor é assim, santíssimo, puríssimo, justíssimo, retíssimo. Não temos sequer palavras para descrever a Tua santidade. E ao mesmo tempo, Senhor, queremos dizer que nos envergonhamos quando, através das nossas ações, nós pecamos diante do Senhor, quando deveríamos Te alegrar através de uma vida que seja de fato santa, espelhando o Teu caráter, espelhando o Teu ser. Nós não queremos aqui esconder que muitas vezes poderíamos não pecar, escolher não pecar, mas muitas vezes pecamos. Ainda temos essa natureza pulsante dentro de nós, que nos empurra e que nos arrasta para uma caminhada que é o oposto daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Mas a nossa oração nessa manhã, Senhor, é que o Senhor venha sobre nós, nos habilite, nos capacite, nos dê todas as condições para que nós possamos lutar o bom combate da fé
e possamos a cada dia sobrepujar e silenciar o pecado que tenazmente nos assedia. Dar-nos a graça da santificação, Senhor. Dar-nos a graça da perseverança, e pela perseverança a busca por uma vida de santidade que seja agradável aos teus olhos. Ó meu Deus, nos ajuda nesse combate, fortalece a nossa fé, nutre a nossa fé e molda a nossa natureza à semelhança da natureza de Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, Pai, olhando para Cristo, para aquele banho de sangue, para aquilo que foi o banquete pascal, olhando para Cristo crucificado, nós te pedimos muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor perdoou os nossos pecados pelo mérito de Cristo, pelos méritos de Cristo. E é em nome dele, do nosso Senhor, do nosso noivo, do nosso dono, daquele que morreu no nosso lugar, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja Deus. O Senhor nos exorta a interceder perante Ele. Como dizem alguns irmãos, esse é o momento em que nós nos voltamos para o outro, em que nós intercedemos por determinadas pessoas e por determinadas causas que de fato necessitam de oração, dessa busca por Deus, dessa entrega a Deus e da confiança que devemos tributar a Deus. O apóstolo João, o discípulo amado, na primeira carta, no capítulo 2, o versículo 17 diz: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É confiando nessa promessa de que aqueles que fazem a vontade do Senhor, esses têm o favor do Senhor, que nós vamos agora interceder pela igreja, pelos missionários, pela nação, pelo mundo também, pelos enfermos e pelas famílias. Senhor, uma vez mais, nós buscamos a Tua face por meio da oração, e nesse momento, Senhor, nós queremos orar por todas essas causas que aqui estão, pela Tua igreja, pelos missionários. Queremos Te pedir, Senhor, que nesse momento de aflição, a Tua igreja possa ser fortalecida, que o Espírito Santo possa visitar a cada crente, que o Espírito Santo possa transmitir paz, alento, esperança, conforto, que o Espírito Santo possa estar concedendo sabedoria, para que nós possamos nos portar como convém. Oramos pela Igreja do Cabo, que está em processo de edital para eleição de pastor efetivo. Te pedimos que a Tua mão bondosa, Senhor, guie todo esse processo, que tudo aconteça para a glória e a honra do Teu nome e o engrandecimento do Teu nome. Conceda sabedoria aos irmãos, conceda inteligência, paciência, resignação. Ó Deus, coloca o espírito de oração no coração de cada um. Nós também intercedemos pelos missionários, aqueles que estão no campo pregando o Evangelho e que têm doado a sua vida no serviço do reino, aqueles que, abandonando pai e mãe e família, o conforto dos lares, se aventuram nessa que é de fato uma aventura fascinante, que é a aventura de poder pregar destemidamente a palavra do Evangelho. Abençoe aqueles que anelam, aqueles que anseiam, e levante homens e mulheres, Senhor, que tenham essa chama viva e que desejem ardentemente levar esse nome que é incomparável, que é santo, que é o nome de Cristo às nações. Nós te pedimos também pela nação brasileira, por cada magistrado na esfera civil. Nós te pedimos pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, por aqueles que fazem leis, pelos juízes, pelo Superior Tribunal, pelas Forças Armadas, ó Senhor, por todas as entidades que de alguma maneira estão à frente desse Brasil, dessa nação. Nós te pedimos que o Senhor dê sabedoria e prudência,
e te pedimos que o Senhor sensibilize para que haja, Senhor, uma ação uníssona, conjunta, para que nós possamos combater essa pandemia até os limites de onde isso é possível. Oramos também pelos enfermos, os moribundos, aqueles que se encontram acamados, aqueles que vivenciam agora essa experiência de fronteira, no limite entre a vida e a morte, que o Senhor possa visitá-los e, segundo o teu querer, o Senhor possa derramar cura e pronta recuperação, porque o Senhor é o Deus da vida, e a vida está nas tuas mãos, a saúde está nas tuas mãos, a história está nas tuas mãos, Senhor, e o Senhor é aquele que tem na sua mão o controle de tudo. Nós oramos pela família, que foi idealizada e criada pelo Senhor. Te pedimos que o Senhor fortaleça aquelas famílias que hoje choram também, que o Senhor fortaleça, derrame consolo. Ó meu Deus, tudo o que nós dissemos aqui se resume a uma coisa apenas: está entregue nas tuas mãos, Senhor, a história humana e o destino dessa história, porque o Senhor já determinou todas as coisas, e é confiante que o Senhor determinou a tudo, que nós te pedimos e te agradecemos, Pai Santo, no nome de Jesus, amém e amém. Nós agora vamos ter um momento de cânticos espirituais, porque o Senhor nos convida a salmodiá-lo. Vamos agora, auxiliados pelo reverendo Renildo, que irá ao violão entoar alguns cânticos. Entoemos esses cânticos juntamente com ele, irmãos. Amados irmãos, nós vamos para um momento de louvor e de adoração. De onde você está, cante conosco. São hinos fáceis, mas que falam profundamente ao nosso coração. Quero convidar você a cantar conosco um hino que diz: não há Deus maior, e verdadeiramente não há. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor,
para o seu louvor, para o seu louvor. Outra canção, ela diz: em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade. Cante conosco. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meus irmãos, após nós termos louvado a Deus através de cânticos que de fato agradam a Deus e louvam a Deus, vamos agora meditar um pouco na palavra do Senhor. O Senhor fala ao seu povo por meio da palavra. No Evangelho de João, quero convidar o diácono Lucas e também a nossa irmã Helena Guimarães, que chegou já há algum tempo. Já faz algum tempo que ela está entre nós, está ao fundo da igreja, também está bastante distante, então por isso que eu estou sem máscara. Peço que os irmãos abram a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Você que está em casa, quero convidar também você a fazer o mesmo. Nós vamos ler a palavra do Senhor do
versículo 18 até o versículo 24. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 18 ao 24. Teremos uma palavra breve, própria para esse momento. Diz assim: porque já teve 5, se referindo aos maridos que ela teve. E esse que agora tem não é teu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar? Pedindo iluminação ao Senhor. Senhor, nós lemos a Tua palavra, que é a verdade e que fala aos nossos corações, e te suplicamos que fale conosco por meio dela. Seja assim, meu Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. A igreja presbiteriana é uma igreja explicitamente confessional, o que significa que ela professa a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, como aquela que regula a nossa prática de vida, a nossa fé e o nosso culto. Mas por ser confessional, ao mesmo tempo, ela subscreve alguns documentos, e ela tem nesses documentos uma fonte de interpretação fidedigna daquilo que é a mensagem bíblica. A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. E, em se tratando tanto do Catecismo Maior quanto do Breve Catecismo de Westminster, eles iniciam fazendo uma pergunta muito interessante: qual o fim principal do homem? Ou seja, qual a finalidade primordial para a qual o Senhor criou o homem? Veja que essa expressão, qual o fim principal, enseja que ao criar o homem, há outras tantas finalidades pelas quais Deus o criou. Por exemplo, Deus criou o ser humano para procriar. Tanto é que ele dá o mandato ao primeiro casal: sede fecundos, tornai-vos muitos e povoai a terra. Ao mesmo tempo, tendo criado o homem e tendo criado aquele jardim, o Senhor o criou com a finalidade de que ele pudesse cultivar e cuidar do jardim. Ou seja, há tantas outras finalidades pelas quais Deus, o nosso Deus, criou o ser humano. Mas a pergunta do Breve Catecismo, a pergunta do Catecismo Maior é: qual o fim principal do homem? Ou seja, qual é a finalidade principal? Qual foi o intuito primeiro que levou Deus a criar o ser humano? Para que estamos aqui? O que levou Deus, na sua santidade e na sua grandeza, a criar a raça humana? E de uma maneira extraordinária, esses documentos, eles respondem para nós, de certa forma, trazendo à nossa consciência a responsabilidade que temos: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, a finalidade principal para a qual Deus nos criou foi
glorificá-lo, adorá-lo, servi-lo e mais do que isso, mais do que servir a Deus, mais do que adorar a Deus, nós devemos ter prazer nisso para todo sempre. Ou seja, estar na presença de Deus, podendo adorá-lo, podendo servi-lo, isso deve gerar no nosso coração alegria, isso deve gerar no nosso coração júbilo. E eu posso dizer, embora estejamos aqui na nave desta igreja, eu, o diácono Lucas Caleb e a nossa irmã Helena Guimarães, e mesmo que os irmãos estejam em casa acompanhando a transmissão desse culto, o nosso coração é tomado de alegria, nosso coração é tomado de júbilo, porque nós estamos na presença do Deus vivo, adorando e servindo a Ele. Ora, irmãos, esse texto que nós lemos no Evangelho de João é um texto que nos ajuda muito bem a pensar isso que o Catecismo Maior, isso que o Breve Catecismo, eles apresentam como uma vocação para a nossa vida, uma vocação para a vida do homem, porque quando eles perguntam qual o fim principal do homem, eles estão dizendo que o homem foi criado, o primeiro casal foi criado para adorar a Deus. E se existem pessoas, e são muitas, que não adoram a Deus, e que não buscam a Deus, e que não tributam a Deus aquilo que lhe é devido, essas pessoas estão em flagrante desobediência, e estão em flagrante violação daquilo para o que foram criados, que é o louvor da glória de Deus. O Senhor Jesus, Ele passa naquela aldeia, onde ali, na cidade de Samaria, habitavam os samaritanos. E Ele tem um encontro para aquela mulher inesquecível. E eu gosto muito de uma frase do saudoso, já de saudosa memória, o reverendo Eugene Peterson, quando ele dizia que todas aquelas pessoas que tiveram um encontro com Cristo, para elas foi um encontro inesquecível. E naquele dia, o encontro inesquecível com Cristo se deu através de uma mulher, a mulher samaritana, a mulher de Samaria, essa inominável que entrou para as páginas eternas. E Cristo inicia um diálogo com ela, primeiro chamando a atenção, despertando o seu interesse, a sua curiosidade, e ali se estabelece um ponto de contato para que ele pudesse falar do Evangelho que era ele mesmo, e poder alcançar aquela vida, e através daquela vida, como se vê mais adiante, muitos e muitos samaritanos. Mas me chama a atenção esse trecho, quando Cristo, através de uma pergunta retórica, porque ele, sendo onisciente, sabia: mulher, onde está o teu marido? E ela, com toda honestidade, louvado seja o nome do Senhor, ela diz: não tenho marido. E Cristo, que sonda os corações e que nos conhece, ele diz assim: disseste bem, porque tiveste 5 e o que tu tens agora não é teu. E ela, que estava em pecado, mas que, tocada pela força penetrante daquela palavra profética, ela olha para Cristo e diz assim: Senhor, certamente vejo que tu és profeta. E aí começa, nesse diálogo, nessa troca de palavras, que vai resultar na conversão dela, algo que está estritamente relacionado à adoração. Veja que ela vai dizer aqui para nós, a partir do versículo 20: nossos pais adoravam neste lugar, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Os samaritanos tinham o seu lugar de adoração
e os judeus tinham o seu lugar de adoração. Ou seja, diácono Lucas, havia uma geografia, havia um lugar específico para onde as pessoas iam, e ali havia a manifestação da presença de Deus, e ali eles podiam ter um encontro com Deus por meio do culto. No caso de Jerusalém, primeiro o tabernáculo, depois o templo, porque no templo estava a arca, e como os irmãos sabem, a arca era uma representação da presença tácita de Deus. Ali estava a presença de Deus entre eles, e era ali que Deus era adorado. Aí Cristo, ele diz algo interessante. Respondeu Jesus: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão. Vejam que coisa interessante. Cristo, ele vai dizer que a adoração, embora ela acontecesse naquele momento, ali, naqueles lugares que foram erigidos e que foram consagrados e que se tornaram até mesmo ambiente de peregrinação espiritual para que Deus pudesse ser servido, chegaria um momento em que as pessoas nem adorariam em Samaria e nem adorariam também em Jerusalém. Ou seja, Cristo retira essa geografia física do centro, e agora ele introduz uma nova geografia. O que ele vai dizer? Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Presta atenção numa coisa, irmã Helena. Se no Antigo Testamento, se até aquele momento a adoração acontecia num lugar fixo, Cristo agora, ele diz que a adoração acontece no coração daqueles que o Pai tem procurado para seus adoradores. Já não é mais uma geografia física, mas é uma geografia humana. São pessoas que agora serão tomados por Deus como templos. Agora, para que não fique a impressão de que nós aqui estamos desfazendo daquilo que diz o nosso aparato confessional, eu não estou dizendo que o culto público deva ser negligenciado. Eu não estou dizendo que o dia do Senhor, que é o domingo, que é domingo da ressurreição, que é domingo de ajuntamento solene, deva ser negligenciado. Longe de mim. Eu tenho a plena consciência, pelo que a Bíblia diz e os nossos símbolos de fé, que todos os domingos é um dever solene da igreja estar na igreja reunidos em assembleia solene. Não é o lugar, mas é a assembleia solene, é o ajuntamento solene através do qual nós buscamos ao nosso Deus e nós adoramos ao nosso Deus. O que eu quero chamar a atenção aqui para as palavras de Cristo, e a ênfase mesma que ele dá é: a geografia do lugar jamais impedirá que nós possamos adorar a Deus, porque nós podemos estar num supersônico, como podemos estar num navio no meio do oceano, como podemos estar na gruta mais profunda que os irmãos possam sequer imaginar. Nós podemos adorar a Deus. Nós podemos adorar a Deus no ônibus, podemos adorar a Deus na escola, podemos adorar a Deus no metrô, podemos adorar a Deus na fila da lotérica, podemos adorar a Deus quando trocamos a fralda do nosso filho. Não há lugar que impeça a nós, povo escolhido, povo consagrado, povo chamado por Deus para adorá-lo, de adorá-lo, sendo que nós precisamos ter essa consciência. E acho até que as palavras de Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, nos ajude a pensar isso.
onde quer que nós estejamos, ali é um lugar de adoração, porque ela acontece no trono do nosso coração, no trono do nosso intelecto. Basta que nós elevemos o nosso pensamento a Deus, basta que nós curvemos a fronte da nossa alma perante Deus e passamos a dizer: Senhor, Tu deves ser louvado. É isso que Cristo está dizendo. Agora, quero dizer para os irmãos, o desejo da minha alma, como com certeza é o desejo da alma dos irmãos, é estar aqui. Não porque essas paredes sejam santas, não porque esse forro seja santo, não porque esse lugar aqui onde a igreja está localizada seja santo, não. A gente está falando de ajuntamento solene, a gente está falando de agrupamento. O autor da carta aos Hebreus diz: não deixando de nos congregar como é costume de alguns. Mas não é congregar porque o lugar é o que dá sentido. Quem dá sentido a esse lugar aqui somos nós. Quem dá sentido a esse lugar aqui é a adoração que é prestada a Deus por meio de nós. E eu tenho certeza que nós que aqui estamos e os irmãos que estão em casa, unidos pelo mesmo Espírito, estamos prestando a mesma adoração, porque é uma adoração voltada para Deus, é uma adoração que se volta para o nosso Criador, é uma adoração que está voltada para o engrandecimento do seu nome, e cujo propósito também é o crescimento e a expansão do reino. Então Cristo chama aquela mulher para a realidade, dizendo: olha, você ou vocês valorizam muito a geografia física, mas a partir de agora Deus está muito mais interessado em pessoas. Essas paredes não louvam a Deus, esses bancos não louvam a Deus, esse microfone não louva a Deus, esse púlpito, essa tribuna não louva a Deus, mas o povo de Deus aqui reunido louva a Deus, entoa cânticos, lê a palavra, responde a Deus. Quando eu digo responde, responde sob a forma de louvor e de gratidão, intercede perante Deus, ora a Deus, fala a Deus e ouve atentamente a voz de Deus no momento em que a palavra é pregada, e fazendo isso adoram a Deus. É por isso que a nossa oração ela deve ser: Senhor, muda a nossa sorte. Senhor, muda a sorte do nosso país, da nossa cidade, do nosso Brasil, do mundo. Nós queremos estar aqui reunidos. A comunhão dos santos tem esse propósito, o estreitamento de laços, mas também e primordialmente louvar o teu nome unissonamente. Nós queremos estar como um coral, entrelaçados no louvor que a ti é devido. Essa é a ênfase, irmãos, que esse texto nos convida a refletir. E veja que ele fala dos verdadeiros adoradores. Eu tive a oportunidade de visitar um senhor com as 2 pernas amputadas, um braço amputado. A diabetes machucou aquela pessoa, aquele irmão querido. Ele já não podia mais ir para a igreja. E me lembro que o irmão que fora comigo visitá-lo, eu era muito jovem na época, eu tinha uns 17 para 18 anos, isso já tem muitos anos. Perguntou para ele: sente saudade da igreja? Ele disse: sinto muita saudade da igreja, e eu assisto os cultos pela televisão ou pelo rádio. Mas ele disse uma coisa que me tocou. Ele disse: mas aqui na minha casa, em cima dessa cadeira de roda, eu continuo sentindo a presença do meu Deus. Eu tenho adorado o meu Deus desse lugarzinho aqui, e eu sinto que Ele tem me visitado todos os dias. Isso é bonito, irmãos. Isso é muito bonito de ouvir. Quer dizer, às vezes nós temos a oportunidade de estar em ajuntamento solene e muitas vezes negligenciamos.
Muitos não estão preocupados, porque o decreto impede que nós estejamos aqui, mas muitos estão com o coração apertado. Queremos estar aqui. Estar aqui é bom. Estar aqui como um povo unido. Muitos irmãos, como o diácono Lucas, que trabalham, muitas vezes trabalham à noite, não podem estar nos cultos, mas têm um desejo sincero de estar em ajuntamento solene. E Cristo aqui diz exatamente isso: é o mesmo Espírito, é o mesmo propósito, é o mesmo intuito, ou seja, está para adorar o Senhor. E ele diz: porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Graças a Deus que Deus nos achou, graças a Deus que Ele nos encontrou como pessoas a quem Ele possa chamar de adoradores verdadeiros. Bendito seja o seu santo nome. E Ele vai dizer, para finalizar: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quero dizer para os irmãos o seguinte: oremos pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo. Oremos para que Deus mude a nossa sorte, para que Ele possa estar erradicando esse problema de coronavírus, de enfermidade gravíssima que tem se abatido sobre a face da terra. Oremos para que o decreto ele se estenda até o dia 28 e do dia 28 em diante haja uma flexibilização para que nós estejamos aqui, para que nós possamos aproveitar cada momento de culto que Deus tem provido na sua soberania. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não deixe de fazer a sua devocional, não deixe de fazer o culto doméstico, tire esse tempo para meditar, para refletir. Esse encasulamento, esse estar na caverna, deve servir para que nós meditemos, para que nós reflitamos sobre como podemos otimizar o nosso tempo e da importância que é usar o nosso tempo para adorar a Deus, inclusive estando na sua casa, aqui, louvando a Deus. Quando eu digo a casa de Deus, eu estou dizendo que isso aqui foi erigido com esse propósito. Quem me conhece sabe que eu não valorizo acima das pessoas o lugar, mas esse lugar foi erigido com esse propósito. É nesse lugar que nós nos congregamos, é nesse lugar que nós nos reunimos para fazer uma coisa: adorar o Deus triuno, bendizer o seu santo nome, porque, como eu tenho dito, como vai dizer o teólogo N.T. Wright, essa adoração aqui é uma sombra da adoração que na eternidade nós vamos prestar ao Senhor eternamente na sua presença. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que essa palavra possa entrar na sua vida, fazer guarida, e que Deus possa te abençoar e fortalecer a tua fé por meio dela. Deus abençoe. Nós vamos orar e na sequência eu vou impetrar a bênção e depois eu vou fazer alguns avisos de agradecimentos. Senhor, mais uma vez eu te peço muito obrigado porque pudemos estar aqui em número de 3. Ao mesmo tempo, nós te agradecemos pela vida de cada irmão que há de ouvir, há de acompanhar, há de ser alcançado pelas palavras, pelos cânticos, pelas orações que aqui foram alçadas ao teu nome. Abençoe-os, Senhor, proteja-os, dê livramento quanto àqueles que sofrem, sejam os familiares, sejam os irmãos, que o Senhor esteja abençoando-os, protegendo-os, recuperando as suas saúdes. Oramos pelos aniversariantes da semana, por aqueles que, pela tua graça, têm tido a graça de completar mais um ano de vida na tua presença. Que o Senhor multiplique os seus dias e que o Senhor realize, segundo a tua vontade, os desejos do teu coração. Dar-nos, Senhor, um dia abençoado na tua presença. Seja assim, para a glória do teu nome, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Recebe a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que assim vos abençoe o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos, mais uma vez, agradecer a Deus
que de maneira tão bondosa Ele tem provido esses meios para que nós possamos continuar o trabalho dele, louvando a Ele mesmo. Queremos agradecer a Deus também pela vida do diácono Lucas, que tem prestado esse serviço inestimável, ao jovem Felipe, que também ajuda na editoração. Esses irmãos têm sido muito valiosos no trabalho do reino. Deus os abençoe profundamente. Esse culto que há de ser transmitido domingo, ele vai ser liberado o link. Então você replique esse link, para que pessoas possam estar ouvindo também, estar sendo abençoados. Vai estar no canal da igreja, clica lá no joinha, dá um ok, isso vai ajudar o canal. E como eu falei, se você puder propagar esse canal, propague. Ele tem um único propósito, é pregar o Evangelho, é que pessoas conheçam o Evangelho e conheçam a Deus, conheçam a Cristo por meio dele. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.